Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, continuando com a nossa série de reflexão sobre os Salmos, Orações do Coração. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre termos um coração agradecido diante do cuidado evidente de Deus sobre a nossa vida em todo o tempo, independente das adversidades, dos problemas, das incertezas ao nosso redor. A convicção de que Ele está no controle de todas as coisas e por isso nós podemos nos alegrar e ter esperança, agradecendo a Ele com um coração contrito em todo o tempo. Eu gostaria então de convidar você a acompanhar a leitura do Salmo de número 21. Assim nos diz a palavra de Deus. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste com ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória. De esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, fará deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens, embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Oremos nesse momento. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Quando nós olhamos para o Salmo de número 21, nós percebemos aqui uma pública e solene ação de graças pela condição de prosperidade, de felicidade, de bem-estar do rei. Essa temática é muito parecida com a do Salmo anterior, do Salmo de número 20. Nós percebemos aqui a exultação de Davi na figura de rei de Israel, diante do Deus poderoso que sobre ele derramava o seu cuidado e a sua proteção. No Salmo anterior nós já vimos essa forma de oração que estimulava então todo o povo a interceder pelo rei, que era o líder, o cabeça daquela nação. E a ideia era de que por meio desse cuidado com o rei, meio desse cuidado para com essa liderança, todo o povo também estaria cuidado. O mesmo nós percebemos aqui no Salmo de número 21. Essa exaltação a Deus e essa exultação de alegria do coração do rei, percebendo o cuidado de Deus, ela é retomada, ela é cantada, ela é celebrada pelo povo, que assim percebe também o cuidado para com cada um. O reformador João Calvino, falando especificamente sobre o Salmo de número 21, escreveu certa vez que, acima de tudo, foi o propósito do Espírito Santo aqui dirigir a mente dos fiéis para Cristo, que era o fim e a perfeição desse reino, e ensinar-lhes que só poderiam ser salvos sob o cabeça que Deus mesmo lhes havia designado. Ou seja, esses salmos conhecidos como salmos reais, esses salmos que falam sobre a realeza, sobre a figura do rei, sobre a prosperidade, sobre o bem-estar daquele que era o soberano sobre o povo de Israel,
apontam nesse sentido para Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aponta para Ele acima de tudo e nos faz perceber que essa segurança que nós recebemos por conta dele pode ser vivenciada por cada um de nós. Afinal de contas, é Ele, como nosso Rei, quem traz essa segurança para o corpo, para o seu povo. Jesus, que é o cabeça, traz essa segurança para o corpo, para o seu povo, para os seus discípulos, para aqueles que creem, para os seus eleitos. E é exatamente nesse sentido que nós podemos olhar para esse salmo, que mostra essa exultação, essa alegria do rei que percebe o controle de Deus em todas as coisas, quando nós sabemos que Jesus, o Rei dos Reis, é também aquele que está sob o controle de todas as coisas em relação à nossa vida. E isso nos traz segurança, isso nos traz também alegria. E é por isso que nós podemos, então, ter um coração agradecido. E é nessa direção que eu quero, junto com você, olhar e refletir nesse salmo. Primeiro, dizendo que a gratidão pública para com as bênçãos de Deus, percebida aqui, deve também ser vivenciada por mim e por você. Olha o que nós encontramos no versículo 1 e no versículo de número 3 do Salmo 21. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu o recebeste com ricas bênçãos. Há aqui uma percepção diante de todo o povo por parte do rei do cuidado de Deus. A percepção de que Deus o tem abençoado. Muitas vezes nós não extravasamos, não deixamos transbordar de nós essa mesma gratidão. Muitas vezes, inclusive, por conta de algumas coisas, até mesmo supérfluas, que gostaríamos de ter e não temos, temos dificuldade de ter esse coração agradecido. Nós, muitas vezes, focamos naquilo que não conseguimos fazer, naquilo que não conseguimos ter, pelos nossos planos terem sido frustrados, e nós temos dificuldade de demonstrar essa gratidão. E acima de tudo, como é feita aqui pelo rei, que publicamente demonstra essa satisfação, nós muitas vezes não deixamos que essa satisfação do nosso coração, por conta do entendimento das bênçãos de Deus sobre nós, seja percebida publicamente. Eu e você devemos deixar muito claro o quanto nós nos alegramos. Nós devemos, com os nossos lábios, agradecer publicamente, deixando evidente que nós entendemos esse cuidado e essa proteção, e as bênçãos de Deus são percebidas por nós. Nos mais pequenos detalhes. Nós nos lembramos, por exemplo, da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, quando ele agradece ao Pai pelo pão de cada dia, algo que parece básico, algo que parece corriqueiro, algo que parece rotineiro e natural, mas ele mostra a importância de demonstrarmos a gratidão por essas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Será que nós temos, de fato, sido agradecidos pelo cuidado constante de Deus no que diz respeito às nossas necessidades, por suas bênçãos derramadas sobre a nossa vida? Nós temos vivido tempos de adversidade, de incertezas e tempos de muita reflexão. E por as coisas não estarem acontecendo como nós havíamos planejado, talvez isso esteja roubando de nós o coração agradecido. Procure refletir sobre isso. Procure manter o seu coração agradecido pelas bênçãos que Deus derrama sobre você. E nessa mesma direção, mantenha o seu coração agradecido, tenha gratidão pela vida e pela plenitude de vida. Repare os versículos 4 e 6. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura, e lhe deste a alegria da tua presença. Primeiro, o fôlego de vida que nos foi soprado por Deus deve ser motivo de gratidão.
O fato de eu e você podermos acordar com vida e com saúde pela manhã, entendendo que as misericórdias de Deus foram se renovando sobre nós, deve ser motivo de sobra para um coração agradecido. Nós temos vivido um tempo onde nós temos sido confrontados de muito perto em relação à brevidade da vida. Nós temos ouvido as notícias de que a cada dia mais de 1.000 pessoas do nosso país acabam tendo as suas vidas tiradas, acabam morrendo por conta de uma enfermidade específica que vem assolando o mundo e o nosso país. E quando isso se torna um número tão grande, às vezes a gente parece não se importar tanto com a questão da morte, porque elas se tornaram apenas números. Mas quando isso vai chegando perto da gente, e quando a gente vai perdendo aqueles que a gente conhece, quando a gente vai perdendo pessoas de quem a gente gosta, pessoas com quem a gente convive, a gente vai começando a perceber o quão preciosa é a vida, quão preciosa a vida é, o quão maravilhoso é o fôlego de vida que nos foi soprado pelo próprio Deus. Então, a gratidão pela vida é o que nós devemos buscar ter todos os dias. E mais, gratidão pela possibilidade de não apenas viver, mas de experimentar a plenitude de vida. Ele fala da alegria da presença do Senhor. Essa é a alegria que nos mostra a plenitude, a vida plena, porque nós só encontramos essa plenitude quando temos um relacionamento real com Deus, quando nós podemos estar na tua presença. E isso só é possível quando nós nos relacionamos com a pessoa de Jesus. Jesus é aquele que tem as palavras de vida eterna, e eternidade é aquilo que anseia o nosso coração. E é somente quando nós nos encontramos e nos relacionamos com Jesus que nós então podemos experimentar essa vida de maneira plena, essa plenitude de vida. Então aqui o direcionamento e o conselho é: seja grato pela vida, seja grato por existir, seja grato porque Deus soprou o fôlego de vida sobre você, seja grato porque você tem acordado pela manhã com as misericórdias de Deus se renovando sobre você, e seja grato por poder experimentar, além da vida, a plenitude da vida, ou seja, razão, sentido e significado para a existência. No momento em que o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração, o convencendo do pecado, da justiça e do juízo, o fazendo perceber que de fato você precisava ser trazido de volta para um relacionamento com o Criador, que você precisava ser redimido por conta de erros e falhas, e que isso foi feito por intermédio de Jesus, o Deus encarnado. E o entendimento do amor de Deus revelado em Cristo Jesus é aquilo que constrange o nosso coração e nos faz efetivamente perceber essa possibilidade de uma vida plena. Você tem sido grato por isso, por existir, por viver, e além disso, por ter sentido e significado a sua existência, por saber que Jesus é aquele que trouxe o significado e a plenitude à sua vida? Seja grato, seja grata pela plenitude de vida. E mais, seja grato, seja grata, tenha gratidão por poder confiar na fidelidade de Deus. No versículo 7 do Salmo 21, nós lemos: o rei confia no Senhor por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. A alegria no coração do rei, que aqui exultava, agradecendo a Deus, se dava porque ele sabia que o Senhor é fiel, apesar da sua infidelidade. Quando nós olhamos para Davi, um homem que é chamado segundo o coração de Deus, nós percebemos os seus erros, nós percebemos a sua infidelidade a Deus, a sua infidelidade ao próximo, nós percebemos como ele tem atos que são levados, que ele se entrega por conta do pecado. Quando nós conhecemos a história do adultério, com Batseba, e a morte de Urias, nós percebemos a maneira como ele lidava com os seus filhos, o que nos traz relatos de uma família altamente disfuncional. Ele não era um homem perfeito,
ele não era um homem totalmente fiel, ele tinha os seus momentos em que o pecado, que era uma realidade, acabava abrindo um buraco diante dele, com o qual ele muitas vezes vacilava. Mas ele percebia que, apesar da sua infidelidade, apesar da sua incapacidade, apesar da sua inclinação ao mal, Deus constantemente era fiel. O mesmo acontece comigo e com você. Nós temos essa mesma inclinação. O pecado é uma realidade na nossa vida. Nós sempre lembramos aqui das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E esse é o direcionamento, essa é a inclinação do nosso coração, do nosso enganoso coração. Nós somos infiéis para com Deus. Nós optamos sempre pela autonomia, nós optamos por nos tornarmos a nossa própria divindade, por querermos as coisas sempre do nosso jeito. Nós optamos por virar as costas para Deus. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Ele permanece cuidando de nós. Ele permanece derramando as suas bênçãos e misericórdias sobre nós, apesar de nós não merecermos. Apesar da nossa incapacidade de caminhar na direção dele, ele vem ao nosso encontro e nos leva para ele e nos faz poder ter um relacionamento real com ele. Será que temos sido agradecidos a Deus por conta dessa fidelidade, por conta de tamanho amor? Esse é um tempo de reflexão. Pense nisso. Como tem sido o seu coração diante de Deus ao perceber que Ele sempre está ali com você, se necessário for, até te carregando nos braços, apesar dos erros e falhas que são comuns na minha e na sua vida. Também a gratidão por Deus nos proteger em meio aos momentos adversos deve ser algo que extravase do nosso coração. No versículo 11 e no versículo 12 nós já lemos: embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Aqui o rei está falando sobre as dificuldades que ele poderia enfrentar, as adversidades no que diz respeito à oposição, aos inimigos, às situações complicadas que ele constantemente vivenciava no seu reinado. Eu e você também constantemente lidamos com situações adversas. Eu e você temos percebido ao longo dos últimos meses como é viver em um mundo onde as bases e os fundamentos estão desordenados, onde a ordem ou a aparente ordem deu lugar ao caos ou à instabilidade. Nós conhecemos a adversidade, nós temos percebido isso. Mas como eu constantemente também tenho lembrado cada um de vocês, isso não significa que nós estamos em um mundo fora de controle. O mundo continua debaixo do controle de quem sempre esteve. Deus é aquele que tem as rédeas que regem o universo. E Ele tem nos protegido em meio às adversidades, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. E quando nosso coração angustiado olha para tanta miséria, para tanta dor, para tantas mazelas e possa até questionar onde está Deus, talvez uma resposta simplista, mas reconfortante, era aquela que o costume judeu dava em meio a tempos de grandes tragédias. Deus está contendo o caos, porque ainda que nós experimentemos momentos adversos, tudo de pior e o caos não se estabelece efetivamente e definitivamente sobre nós, porque Ele é aquele que o contém. Ele é aquele que não deixa vir sobre nós tentações ou provações que vão além da nossa capacidade de suportar, de enfrentar. Ele é aquele que usa até mesmo esses momentos de adversidade, de sofrimento e dor para o nosso crescimento
e para o nosso amadurecimento. Ele é aquele que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Por isso, nosso coração deve ser agradecido ao perceber que Ele está nos protegendo, nos resguardando, mesmo em meio às adversidades. Nós também devemos ter um coração agradecido, gratidão pelo poder de Deus e por podermos ter satisfação nesse Deus tão poderoso. Ao final do Salmo, aqui o brado é: "Se exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder." A alegria de poder saber que esse Deus, ele é poderoso, sim, capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sequer podemos pedir, pensar ou imaginar. Que Ele tem o controle de todas as coisas e Ele pode fazer todas as coisas conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, o melhor lugar para se estar. Por isso nós cantamos, louvamos, nos alegramos e nos regozijamos, porque nele é onde nós encontramos satisfação. Nós fomos criados por Deus para o louvor da sua glória, e esse é o objetivo, o fim principal da nossa existência: glorificar a Deus e encontrar satisfação e prazer nesse relacionamento com Ele, que se tornou possível por meio de Jesus. Que o nosso coração possa de fato ser agradecido, porque o nosso Deus é poderoso. Não há Deus como nosso Deus. Não há quem se iguale a Ele. Não há quem possa fazer sombra a Ele. Ele tudo é, Ele tudo pode. Isso é o que nos traz conforto, consolo e esperança. Ele é aquele que está no controle de todas as coisas, nos trazendo satisfação e paz e alegria que independem até mesmo das circunstâncias, que podem ser experimentadas até mesmo nos momentos adversos em que o luto, a dor, o sofrimento estão diante de nós. Que ainda que o choro venha à nossa vida, a palavra de Deus nos ensina que ele pode durar uma noite, mas que logo Deus nos trará a alegria pela manhã. Que esse entendimento de fato faça eu e você termos um coração agradecidos. Que nós possamos recuperar a disciplina da gratidão. Que nós possamos, de fato, agradecer a Deus por tudo em todo o tempo, com sinceridade de coração. Que nós possamos perceber que, ainda que Ele não nos desse mais nada, e Ele nos dá, Ele cuida constantemente, tendo um compromisso com as nossas necessidades, mas se ainda que Ele não o fizesse, Ele já nos deu o que é mais precioso. Ele já nos resgatou e nos trouxe de volta para Ele, porque Ele entregou o seu Filho naquela cruz, porque Jesus derramou o seu sangue para que nós pudéssemos viver essa vida plena e abundante, para que nós pudéssemos ter a convicção de que quando os nossos olhos fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, para que nós pudéssemos ter a certeza que um dia nós estaremos com Deus, no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, a sua presença plena e total. Que isso possa nos alegrar, que isso possa nos satisfazer, que isso possa encher o nosso coração, que isso nos leve a perceber o agir dele em cada detalhe, que isso nos leve a observar os pequenos e os grandes milagres que ele tem feito e realizado ao nosso redor todos os dias. Que isso nos traga alegria, que isso traga uma satisfação plena ao nosso coração e que nós possamos nos regozijar nele. Eu queria levar você nesse momento a pensar, a refletir e assumir atitudes práticas diante de Deus com o coração agradecido. Tenha esse coração agradecido em todo o tempo. Agradeça
constantemente pelas constantes bênçãos que Ele tem derramado sobre você. Seja constantemente agradecido. Lembre-se disso ao acordar. Lembre-se disso ao se deitar. Lembre-se todos os dias, quando se sentar à mesa, que Ele tem provido o alimento a você. Seja grato pelo fôlego de vida. Eu e você estamos vivos, isso por si só é motivo de nós agradecermos a Deus, porque Ele é aquele que soprou o fôlego de vida em nós, e Ele é aquele que nos mantém vivos até o momento em que a nossa missão ainda se der aqui na história. Que sejamos agradecidos pela fidelidade dEle, apesar da nossa infidelidade, pelo cuidado e proteção dEle, apesar da nossa incapacidade de sequer nos protegermos. Afinal de contas, nós somos como um vento passageiro. Nós sabemos cada vez mais a respeito dessa brevidade de vida, da insignificância da nossa humanidade. Mas nós também podemos ser gratos, porque Ele é poderoso. Poderoso para fazer além do que nós podemos imaginar. Poderoso para nos sustentar, poderoso para nos guiar. Poderoso para cuidar de mim e de você. Poderoso para nos levar para o centro da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Que o seu relacionamento com Deus, de fato, seja um relacionamento de um coração agradecido. Que perceba quem Deus é, o quão poderoso Ele é e como mesmo assim Ele se importa com alguém tão insignificante como eu e como você. Que isso possa constranger o nosso coração, que isso possa nos fazer transbordar de alegria e esperança. Que isso nos leve a cada dia a viver de maneira diferente, ter comportamentos diferentes. E que nós possamos contagiar todos aqueles que estão ao nosso redor com esse mesmo amor com o qual Ele tem nos amado. Eu quero nesse momento orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado sobre nós, revelado em Cristo Jesus. Que esse entendimento nos leve a ter um coração agradecido. Que possamos de fato, Deus, reconhecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que nós não tenhamos um coração aborrecido, insatisfeito ou até mesmo ingrato por conta de alguns dos nossos desejos não serem realizados, porque algumas coisas supérfluas que gostaríamos de ter não serem possíveis de serem conquistadas, por as coisas não acontecerem no tempo que a gente gostaria e do jeito e maneira que a gente gostaria. Que de maneira nenhuma, ó Pai, isso roube de nós a alegria que nós podemos experimentar que vem do Senhor. Que nós possamos, ao invés disso, perceber, Deus, perceber o seu mover, o seu agir nos pequenos detalhes, os pequenos e grandes milagres que o Senhor realiza em nós todos os dias. Possamos ser agradecidos pela sua provisão, pela sua cura, pela sua misericórdia, pela sua graça. E que essa gratidão, esse coração agradecido possa transbordar de nós, ó Pai, diante de todos aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Nós oramos assim, agradecidos, e no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.